Família, veja bem, eu estou aqui com uma fonte chaveada, tá? De uma placa de potência de 1 micro-ondas, ok? Veja bem, é uma placa bem pequenininha, tá? Mas ela faz o mesmo efeito dessa aqui, ó. Essa aqui é uma fonte chaveada. Ela é uma placa de potência, tá? Já com a parte de comando aqui, ó. Tá? Eu tenho uma fonte chaveada, tá certo? Na mesma placa eu tenho uma parte de comando. Aqui está o microcontrolador, os relés, né? Os relés de potência, o buzzer, os capacitores do secundário de 12 e 5 volts. E aqui eu tenho o meu primário. Ok. Muitos têm dúvidas sobre a questão do diagnóstico ainda no primário. Essa aqui ela é bem maior, essa é pequenininha, tá? Essa placa aqui ela é pequenininha. Você vai encontrar em Consul, Panasonic, alguns modelos, tá? Perfeito. Quando você pega essa placa que ela está inoperante, a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Essa é a primeira. Você vai alimentar ela, tá aqui, ó, com fase, veja bem, essa aqui é porque ela está fora da outra placa, da base dela, tá? Eu separei. Mas aqui está a entrada. Você precisa alimentar ela aqui, ó, com 127 ou 220, de acordo com a tua região. Ok. Quando você alimenta ela aqui, numa tomada com lâmpada em série, tá? É importante alimentar, na hora dos testes, uma tomada com lâmpada em série. Coloca teu multímetro na escala de tensão em corrente contínua, tá? Aqui, ó. Tem que estar aqui. Você vai medir nesse primeiro capacitor, depois da ponte, depois dos diodos, perdão, aqui, ó. Eu tenho 4 diodos aqui retificadores. Na entrada aqui, passa por um resistor limitador. Esse resistor ele pode variar de acordo com a fonte. Por exemplo, vai ter fonte que esse resistor é de 22 ohms, é muito comum. Vai ter fonte que ele é de 39 ohms, então você precisa medir de acordo com a faixa que está aqui. Tá certo? Não pode estar alterado esse resistor. Fez o teste no resistor, está tudo ok. Alimentou? Esse capacitor é a nossa referência principal. Levando em consideração que, para você descobrir defeito, esse aqui é um ponto crucial, tá? Nesse capacitor, você precisa encontrar uma tensão. Se for em 127 aqui na entrada, você precisa encontrar uma tensão em torno de 160 a 170 volts. Essa média, um pouco mais, um pouco menos. O importante é, essa tensão aqui, ela tem que estar estável, ok? Se for em 220, Giovanni, na entrada, quanto é que tem que me apresentar nesse capacitor? Se for em 220, uma média de 310, 320, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Na dúvida, existe um cálculo que você pode fazer para ter certeza e precisão em relação a essa tensão aqui, mas se usa como parâmetro, tá ok? Imagina que a placa está inoperante, mas você tem essa tensão chegando aqui, o que você precisa fazer? Você vai precisar verificar, ó, saindo daqui, o que eu tenho saindo daqui? Saindo daqui, eu tenho aqui, ó, o meu gerador de PWM, o meu CI oscilador. Como que eu faço para saber se o meu gerador de PWM está bom, meu CI oscilador? Aqui você vai encontrar a mesma tensão que você encontra nesse capacitor. Você vai procurar essa tensão aqui, de acordo com o datasheet. Mas aqui eu vou estar mostrando onde você vai encontrar essa tensão aqui, tá certo? Se você encontrou essa tensão aqui, provavelmente o teu problema não esteja mais no primário. Por que eu falei provavelmente? Porque você vai precisar verificar no secundário, tá? Tensão. A primeira coisa é verificar no secundário, por exemplo, aqui, ó. Eu preciso ter uma tensão aqui de 12 volts ou de 5 volts. Esse tipo de fonte aqui, ela não fornece 5 volts, tá? Ela fornece diretamente aqui, ó, 12 volts, tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Ela fornece 12 volts. Mas, Giovanni, para a placa funcional, microcontrolador e o display não precisa de 5 volts? Correto. Esses 5 volts vai estar na outra placa, tá? Vai direto para um regulador e esse regulador é que vai sair os 5 volts. Mas é importante nesse tipo de placa que saia pelo menos 12 volts, tá? O teste que a gente vai estar fazendo aqui. Se você encontrou 12 volts aqui, você não tem problema no primário aqui, tá? Você já está no secundário. Isso aqui é o capacitor de filtro dos 12 volts. Então, se eu tenho 12 volts aqui, provavelmente o meu problema está para frente, tá? Com certeza o teu problema está para frente. Pode estar nessa linha, no regulador de 5 volts. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou energizar essa placa para a gente observar o comportamento dela
com o nosso multímetro. Ó, antes de eu alimentar essa placa, falar um pouquinho dessa aqui, que é uma fonte chaveada e faz a mesma coisa. Ó. Há uma pequena diferença, que essa aqui inclusive tem uma videoaula dela, que ela entra aqui, ó, 127 ou 220, tá? Passa pelo fusível, essa aqui você já não vê fusível, tem modelo que tem fusível, tá? Você precisa verificar o fusível também. Se você tem tensão chegando aqui, é sinal que o fusível tá bom. Você já mata aí, já tira essa dúvida. Essa aqui, ó, a mesma coisa, entra 127 ou 220, só que essa aqui, ela é grande, é uma fonte chaveada de maior potência. Mas dá pra gente ampliar melhor aqui, entender o conhecimento por trás aqui dessa fonte, que é a mesma coisa da outra. Essa é pequenininha, mas é a mesma coisa. Essa aqui entra 127 aqui na entrada e sai 12 volts. Exatamente 12 volts aqui. Mas olha o caminho que faz. Entra aqui, passa pelo fusível, passa por esse termistor, aqui é um NTC, passa pelo nosso filtro de linha, que é composto por um capacitor e um indutor, esse aqui é um indutor. Tá? Até aqui eu tenho um alternado. Ó. O que a ponte vai fazer aqui? Ela vai pegar o alternado e vai converter em tensão contínua. A partir daqui eu tenho um contínuo. E onde eu vou encontrar a contínua? Nesse capacitor, exatamente. Essa aqui, do mesmo jeito, ó, tá aqui, ó. Só que aqui não é uma ponte, aqui ela é composta por 4 diodos aqui, ó. Mas aqui tem que ter aquela tensão, então já está retificada. A partir daqui está retificada, porém tem um detalhe. Essa tensão aqui, essa tensão que chegou aqui, retificada, ela vem para cá, ó. Tá? Ela vem para esse CI oscilador. Esse oscilador é esse aqui, ó. Nessa placa pequena, é esse aqui. Pode mudar de tamanho, mas a função é a mesma. Essa plaquinha ela não tem um chaveador externo. Essa aqui já tem, que é esse MOSFET. Mas não importa. Esse chaveador podia estar aqui dentro, esse MOSFET. Faz o chaveamento por aqui. Como ela é uma placa de maior potência do que essa, a chave fica externa. Ok. Entra alternada aqui. Tá? Esse CI ele vai fazer, tá, essa chave começar a chavear alternada no primário do trafinho. Ela vai começar a chavear alternada. Saindo aqui no secundário, alternada do mesmo jeito. No secundário do trafinho. Tá? Aí eu vou precisar de quê? Eu vou precisar retificar novamente. Está aqui um diodo rápido. Ele vai retificar e aqui eu tenho os capacitores de filtro. Tá? Tem um indutor aqui, ó. E a partir daqui eu já tenho 12 volts saindo aqui normalmente, ó. Nessas saídas aqui, ó. Pronto. Isso aqui. Essa aqui do mesmo jeito. Agora a gente vai estar medindo aqui só para clarear um pouco as ideias. Para você que quer entrar o próximo ano aí já com uma profissão lucrativa, vou deixar para você aqui apenas para essa turma, tá? Pacote completo da Global Tech com 7 cursos completos, com certificado, videoaulas oficiais, acesso a grupo exclusivo, tem direito a todos os PDFs, direito a mentoria e suporte individual. Observa o seguinte, ainda vai receber várias aulas de fonte chaveada e fonte linear, aquilo que você precisa saber na prática, no dia a dia. Vem diretamente comigo no WhatsApp que eu estou mostrando para você a profissão mais lucrativa do mundo e não existe crise, pois todo ser humano na face da Terra, toda residência tem um ou mais eletrodoméstico desse que você vai fazer a reparação. E comigo você vai receber uma mentoria, como vai abrir sua assistência, como lidar com garantia, como lidar com retorno, como lidar com concorrência, tudo isso aí diretamente no nosso WhatsApp. A partir daqui, ó, tá entrando 127 volts. Ó, se na hora que eu liguei aqui, ó, na tomada, acendesse essa lâmpada, já teria um curto, no primário ainda, tá? Dificilmente no secundário, mas no primário, porque o secundário dessa fonte é isolado. Agora o que eu vou fazer, eu vou deixar em alternada, só para você verificar que a gente tem essa tensão chegando aqui. Tem alternada, tá aqui o símbolo. Vou colocar para você observar. Ó, tá chegando 126 volts. A minha rede que ela é muito boa, às vezes chega até 135. Ok? 127. Ok. Aqui tem 127 volts, tá tudo certo. Agora o que eu preciso fazer para me pular a etapa não sendo necessário medir diodo, tá? Não sendo necessário medir esse resistor, eu vou direto para cá. Se eu encontrar em média 170 volts, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá tudo ok. Toma cuidado na hora de você manusear aqui, porque a placa está energizada. Não custa nada você desligar. Agora eu vou estar virando a placa para medir nesse capacitor. Vou medir com o multímetro em DC, tá ok? Tá AC, ó. Ó, mudei para DC. Aí, eu tenho 174 volts. Está ótimo. Você vê que está bem estabilizado aí, eu não tenho oscilação.
Pronto. Quando eu faço isso, eu descubro o seguinte, que o meu primário tem uma chance de estar tudo certo. Ó, na mesma escala agora eu vou medir a saída. Aqui tem que ter 12 volts, tá certo? Ó, aqui tem que ter uma tensão de 12 volts. Às vezes você vai encontrar aqui 14 volts, etc. Mas nessa média aqui, ó, tá? Porque vai passar por um regulador, tá ok? Então eu tenho tensão na saída. E daqui ele vai tirar 5 volts através de um regulador. Ok, essa placa está normal. Agora vamos imaginar, ó, vou desligar aqui agora. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, tá? Que essa placa ela não apresentasse para gente a tensão aqui, ó, correta nesse capacitor. O que eu teria de problema? Possíveis problemas. Eu poderia ter problema no diodo retificador, que no caso aqui não é uma ponte, são diodos individuais, ó. Você vai medir o diodo, simples para medir o diodo, você vai colocar na escala de diodo. Vou fazer uma medição aqui para ficar um vídeo completo. Ó, escala de diodo. Esses diodos aqui são diodos comuns. Geralmente aqui você vai encontrar 0.5, 0.6. Ele precisa apresentar 0.6 volts. Isso com a placa desligada, tá? Lembrando que nesse momento a placa está desligada, desenergizada. Capacitor descarregado. Agora eu vou medir os diodos. Ó, a ponta negativa vai ficar para o lado da faixa, tá? Ó, ponta negativa do lado negativo do diodo. Ó. Tá vendo aí? Ó? 0.6. Vou para o próximo. 0.6. 0.6 o que, Giovanni? 0.6 volts. Vou no próximo. 0.6. Vou no próximo aqui. Tem que apresentar 0.6 volts. Ó, todos esses diodos estão ok. Aí eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar medir esse resistor, que é um limitador aqui na entrada. Para medir ele eu tenho que mudar aqui, ó, escala ômica. Pronto. Está na escala ômica. Vou medir ele aqui para a gente verificar direitinho qual é a resistência desse resistor. Ó, ele me diz que é um resistor de 10 ohms. Será que está certo? Aqui, ó. Se você observar nas faixas, eu tenho marrom, né? Marrom, preto, preto, ouro. Ok? Ele é 10 ohms. Ele tem aqui a outra faixa que é tolerância. Ok. Então, você viu que eu medi, está tudo ok. Isso se eu não tivesse aqui a tensão chegando. A partir de agora, eu já teria que ter essa tensão chegando. Porque o meu retificador está normal. Você precisa ver se está chegando alternada. Está chegando alternada. Meus diodos estão ok. Se o diodo alterar, mede ele fora. Tira um lado e mede fora. Tem que apresentar 0.6 de um lado, o outro não tem que conduzir nada. Resistor está bom. Os meus diodos estão ok. Eu passo para onde? Eu passo para o próprio capacitor. De repente esse capacitor aqui está em curto. Tá? É normal esse capacitor entrar em curto. Trabalha direto. Mediu o capacitor, está ok. A partir daqui eu preciso fazer o que agora? Aí eu vou precisar, não tem para onde correr, eu posso ter trilha rompida aqui embaixo, alguma coisa do tipo. Tem que chegar a tensão aqui. Tá? A não ser que tivesse um curto aqui, mas se tivesse um curto aqui, a lâmpada iria acender na hora que você alimentasse. Mas não custa nada você fazer uns testes. Aqui você tem um indutor, você tem um indutor aqui do lado. Tá? Esse circuito aqui, composto por esse diodo, esse resistor e esse capacitor, ele é o circuito snub, da parte de proteção da fonte chaveada. Dificilmente apresenta problema isso aqui, só se o seu oscilador tivesse estourado. Como ele é uma plaquinha com poucos componentes, compensa você sair medindo. Mas aqui já resolveria. Ó. Mediu a ponte, já mediu os diodos, mediu o resistor, está tudo ok? Já tem que chegar a tensão aqui. Aqui não tem para onde correr. Tá certo? E se tiver tensão aqui, Giovanni, não estiver saindo os 12 volts? Tem tensão aqui, está normal, está estável, não está saindo os 12 volts, o que você vai precisar fazer? Aí sim você vai precisar verificar o seguinte. Você vai precisar verificar o próprio seu oscilador, tá? Vai precisar testar ele. Aqui, ó, seu oscilador de vários fabricantes e também referências diferentes. Tem LNK, 306, 304, tem LC1206A, são vários. Então, você precisa fazer o quê? Retirar ele da placa, tá? Retirar ele da placa, baixar o datasheet dele e verificar se pela pinagem você está em curto. Você coloca a referência, inclusive no YouTube, aí no Google você encontra como medir, né, como fazer teste, medição no seu oscilador e tal, coloca a referência que vai aparecer para você. Ok, mediu aqui, está tudo ok, mas não tem tensão aqui.
precisa chegar uma tensão aqui, inclusive a gente vai já testar, que eu não testei, precisa chegar a mesma tensão, um pouquinho mais baixa, tá? Da que chega aqui, ó, chega a 170 volts, aqui tem que chegar aproximadamente 170 volts já nesse oscilador, como vai fazer agora, ó. 170 volts, tá? DC, ó. Vou ligar aqui de novo, ó, e vou deixar em DC novamente. O que eu vou fazer agora? Vou medir o seu oscilador. Vamos imaginar que não está chegando nos 12 volts. Ó, vou virar o C aqui embaixo, fica melhor, para a gente fazer a medição. Aqui embaixo, aproximadamente, aqui eu sei o oscilador, tá vendo aqui? Aqui eu preciso encontrar nesse ponto, ó, eu sei aqui onde é o ponto, então preciso encontrar aqui 170 volts. Olha aí, 165 volts, tá? Então, dificilmente eu teria um problema nele, a não ser que fosse interno aí, ele não tivesse dando partida, porque esse aí ele tem que dar partida, ele tem que ficar pulsando, tá? Para que a fonte, no secundário tenha tensão, o meu seu oscilador ele tem que estar, tá? Ele tem que estar chaveando. Então teria que descobrir porque ele não estaria chaveando. Você tem aqui, ó, você tem aqui capacitores CMD, resistores, você precisa medir todos eles. Então, basicamente nessa fonte aqui é a mesma coisa dessa maior que eu mostrei para vocês. Inclusive tem essa videoaula aí, ó. Essa videoaula tá muito top essa daí, com todas as informações, como é que é feito o chaveamento, como é que funciona a questão das proteções de saída, tá? Nessa videoaula. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.